paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Sou completamente grato a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, meus irmãos, na presença do Senhor, sendo usado como ferramenta na obra do Senhor. Isso é uma honra. Louvado seja Deus. Quero breve pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 7. Louvado seja Deus, aleluia. Enquanto os irmãos procuram, pode glorificar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Josué, no seu capítulo 7, apenas, louvado seja Deus, no seu versículo 11. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, antes de eu fazer menção da palavra, eu quero fazer algo aqui, com a presença do meu pastor, na qual o Espírito Santo colocou no meu coração, fazer se cumprir na minha vida o que está escrito em Mateus 5, seu versículo 23 e 24, que diz assim que Jesus nos ensinou, meus irmãos, quando nós tivermos uma oferta a Deus, e nós souber que tem algum irmão que tem algo contra nós, que nós pedimos perdão a esse irmão. Então, diante da igreja aqui, se algum dia eu falei algo, ou eu fiz algo que entristeceu, magoou o irmão, eu quero pedir perdão a todos os meus irmãos aqui, para que eu possa ofertar ao Senhor o meu melhor, para que o Senhor possa receber. Amém, igreja? Olha, fazer a menção da palavra, você encontra no capítulo 7, versículo 11, que diz assim: eita glória. Israel pecou, quebrou a minha aliança que lhe ordenei, tomou do anátema, furtou e dissimuladamente escondeu debaixo da sua bagagem. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Também eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa maravilhosa oportunidade, ao meu pastor, por essa oportunidade, pela confiança, ao governador Genilson, que é o líder do Kadosh, esse grupo maravilhoso de louvor. Eu não sei louvar, meus irmãos, mas eu amo louvor, glória a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos. E falou muito comigo, irmãos. Aleluia! Quero que os irmãos entendam que é uma palavra um pouco dura, mas primeiramente Deus falou comigo. Para que eu me consertasse, colocasse a minha vida no altar, para poder compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus. Eu quero iniciar falando desse grande homem de Deus, a qual foi o segundo líder de Israel, após a morte de Moisés. Todos conhecem a história, um grande homem de Deus, a qual Deus usou grandemente para tirar com mão fortes o povo escolhido do meio do Egito, que estava sendo escravizado, humilhado. E após a morte de Moisés, Josué é levantado, e Deus falou com ele: eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, louvado seja o nome do Senhor. E ali, Josué começa a liderar aquele povo, e ele esperando o Jordão, Deus é com ele, né? E Deus abre o Jordão, o povo passa, e aí eles já dão de cara com a primeira cidade, louvado seja Deus, os muros de Jericó, aquelas muralhas, né? Que eles se achavam, né? Que as muralhas nunca iam cair, aquelas muralhas fortes. É assim o inimigo da nossa vida, irmãos. Ele se levanta e ele acha que ele nunca vai cair, mas ele se esquece que ele está mexendo com o povo de Deus, e ele vai cair em cima do nome de Jesus. Aleluia. E aí Deus fala com Josué no seu capítulo 3, seu versículo 5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. E assim começa, meus irmãos. E ali pelo capítulo 5, capítulo 6, eles vencem Jericó, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor é glorificado, né? E ali, um desses homens, irmãos, ele cometeu um pecado que acendeu a ira no coração de Deus. O seu nome é Acã. E o Senhor falou para o povo que eles poderiam pegar todos os despojos, o gado, o que fosse, mas o que tivesse no palácio do rei seria para a casa do tesouro de Deus, não era para mexer. E Acã desobedece uma ordem vinda de Deus, não foi uma ordem vinda do líder, uma ordem vinda de Deus. E aí ele pega uma capa, chamada capa babilônica, 200 ciclos de prata, um jarro de ouro, que pesava 50 ciclos de ouro, louvado seja Deus, e ele esconde todo esse tesouro na sua tenda, cava um buraco na sua tendinha, esconde
escondeu, ninguém viu. Ou seja, o pecadinho está ali, está escondido, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas o Deus Todo-Poderoso tem os olhos como um fogo. Ele é onisciente, irmãos. Ele está aqui, ele está aí. Quem está sentindo a presença já pode glorificar. E ali continua a jornada daquele povo. Eles vencem, entram em Jericó, matam o rei, tomam aquela cidade. Olha que maravilha, Deus vem dando a vitória. E a próxima cidade é a cidade de Ai. É uma das menores cidades que tinha. Homens, vamos dizer que tinham por volta de 3.000 a 4.000 homens. A cidade inteira dava 12.000 homens. Vamos dizer que era menos da metade do que o Baraú, irmão. E aí Josué ele faz o quê? Ele envia os espias. Envia 2 espias, 2 ou 3, eu não me recordo. E os espias voltam para ele e falam assim: Josué, lá é tranquilo, lá é de boa. Nem precisa mandar todo o exército. Porque se você mandar 2 ou 3.000, nós vamos vencer com tranquilidade. Fácil. Só, meus irmãos, que Acã estava em pecado. E quando existe um dentro do povo de Deus que está em pecado, esse pecado ele impede a nação inteira de receber a vitória também. E o Josué ouve, né, a instrução dos espias, louvado seja Deus. E agora Josué envia 3.000 homens à cidade de Ai, para vencer aquela cidade e tomar como o Senhor mandou. Mas o erro desse líder, desse grande homem de Deus, como todos os irmãos que passaram dessa Bíblia, o único que foi justo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos erraram, todos pecaram. Não estou aqui para apontar o erro de ninguém, meus irmãos. Todos nós somos fracos, falhos e pecadores. Mas nós temos que estar atentos nos mínimos detalhes. Estava discorrendo o texto e eu vi que o erro de Josué foi não consultar o Senhor antes de ir para essa batalha. Ele ouviu os espias e os espias não estavam mentindo, era verdade. 2, 3.000 homens eles conseguiriam vencer, mas se Deus fosse na frente. Louvado seja Deus. Tem batalha na minha vida, meus irmãos, e na sua que nós olhamos e achamos que é fácil. Mas se Deus não estiver na frente, nós vamos perder. Porque tem que ter a direção de Deus. Deus quer falar para você: vai que eu sou contigo. Se levanta, eu sou contigo. Pode ir. O inimigo pode ser grande o que for. Jericó se achava a melhor fortaleza do mundo. E na verdade era, porque tinha umas muralhas que fisicamente, no poder dos nossos braços, não era para ser vencida. Mas no poder de Deus foi fácil para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué envia os 3.000 homens. E esses 3.000 homens chegam na cidade de Ai e voltam para trás, meus irmãos. Uma cidade que era fácil para vencer, eles voltam para trás. Só que nessa batalha, 36 homens vêm a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. É a primeira morte de soldados do povo de Deus em batalha relatada na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não era para morrer ninguém, irmãos. Por causa do pecado de 36 pessoas pagaram. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmão, o irmão Elton está em pecado dentro da igreja e o irmão que está do lado, ele está vendo o pecado do Elton, e quem está morrendo é o irmão que está do lado. O Elton está pecando, e o irmão que está do lado está vendo e está morrendo. Por isso que lá em Lucas 17, seu capítulo 17, seu versículo 1, Jesus disse que é melhor eu amarrar uma pedra, eu vou falar de mim, irmãos, amarrar uma pedra no meu pescoço e se lançar ao mar, do que escandalizar os pequeninos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele povo volta e os primeiros soldados que chegam avisam Josué. Josué se desespera e ele rasga as suas vestes e vai para a presença do Senhor, se humilhar, dobra o seu joelho e fala: Senhor, por que nos aconteceu tal tragédia? Porque não era melhor ter ficado ali da banda do Rio Jordão? Nós já tínhamos conquistado ali Jericó, né? Não era mais fácil? E agora o Senhor nos permitiu passar por isso. E os outros não vão se levantar contra a nossa vida, porque o inimigo ele se levanta contra a sua vida, não é quando você está mais fraco. Porque a intenção dele é te matar, é te derrubar. A palavra do Senhor fala que ele anda bramando como um leão, buscando uma alma que ele possa tragar. Então, ou seja, quando nós está mais vulnerável, ele vem com toda a força. E Josué se desesperou. E ele dobrou o seu joelho e foi falar com Deus. E nessa busca, o Senhor olha para ele e fala: por que você está protegido? Não só o Josué, mas como os anciões também daquela época. E aí Deus responde a oração de Josué e fala: por que você está prostrado dessa forma? Levanta. Primeira coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que fazer: se levanta. Erga a sua cabeça. Deus te escolheu para ser cabeça, não carro. Ele tem que andar por aí pela rua de cabeça baixa.
isso? Porque aí o mundo te olha para você e fala lá, eu não vou ficar aqui, para que eu vou para a igreja? Para andar daquele jeito? Murcho, triste, angustiado. Você tem que mostrar para o mundo que maior é o que está conosco. Independente da luta, meus irmãos, se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. É a primeira palavra de Deus para Josué. Louvado seja Deus. Eu quero até... Aleluia, Jesus. Esse versículo é o 10 e diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim com o rosto em terra? Louvado seja Deus. E aí Josué se levanta e Deus fala para ele: ó, o povo está em pecado, o povo pecou, precisa perder essa batalha. Não tem como vencer batalha, irmãos, estando no pecado. Infelizmente Deus ele não age quando nós estamos no pecado. Deus ama o pecador, meu irmão. Deus me ama, Deus ama você. Mas ele abomina o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Deus fala para ele: ó, levanta, chama toda a congregação, todo o arraial, coloca todo mundo junto. E aí eu vou mostrar uma tribo, vou mostrar uma família, vou mostrar a tenda. E conforme eu for mostrando, você vai indo. E eu vou mostrar onde está o anátema. O anátema significa maldição, amaldiçoado. E o anátema daquela congregação, daquele povo, era Acã. Porque ele foi ambicioso, ele foi olho gordo, ele quis mais do que os outros. Ele também estava na batalha, ele poderia ter pegado um gado, poderia ter pegado qualquer tipo de coisa, menos mexer no tesouro que era de Deus. Louvado seja Deus. Assim somos nós, meus irmãos. Nós estamos numa batalha para chegar até o céu. Louvado seja Deus. E aí Deus te dá de tudo, te dá de tudo. E aí o que você tem que deixar para Ele, que é os 10%, muitas das vezes não dá 10%. E aí nós estamos fazendo o quê? Roubando a Deus e sendo amaldiçoado. E aí entra o migrador, o destruidor, tudo que vem do inferno para destruir a nossa vida. E aí nós olhamos para o céu como Josué fez: Senhor, mas por quê? Por quê, irmãos? Está aqui, está escrito, é só seguir aqui conforme está dia. Coisa simples, como eu falei no início, é nos mínimos detalhes que nós temos que se atentar. Porque o inimigo ele está aqui, ó, rodeando, esperando só uma brechinha. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus mostra, irmãos, para a glória do nome do Senhor, nada fica em oculto. Glória a Deus. E aí Deus mostra para Josué qual é a tribo, era a tribo de Judá, a qual descende de Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí vai falando os nomes da família, eu não vou conseguir gravar, né, que foi muitos. E aí chega até Acã. E aí Josué fala: vem até aqui e glorifica o nome do Senhor. Por que glorifica o nome do Senhor? Porque o Senhor mostrou onde estava o pecado. Então quando o Senhor mostra na nossa vida, irmãos, onde é o nosso pecado, onde está o anátema que tem que ser retirado, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Não se irar, se entristecer. Porque a palavra dele diz que Deus corrige o filho que ama. Então se Deus está me corrigindo, é porque Ele me ama. Está me dando uma nova oportunidade. Só que com Acã foi um pouco mais, a rédea foi um pouco mais curta, porque era uma ordenança, era mandamento, ele tinha que seguir aquilo para receber a vitória. Não foi só ele que perdeu com aquilo, 36 vidas morreram por causa dele. Louvado seja Deus. E aí ele é trazido para o meio do povo, ele confessa o pecado, fala onde está. Josué envia os mensageiros à tenda de Acã, eles pegam a capa babilônica, os 200 ciclos de prata, os jarros de ouro, e traz ao meio de todo mundo. E aí Josué mostra, né? E aí o Senhor manda que ele fosse apedrejado. E aí ele morreu apedrejado, toda a sua descendência, o seu gado. Deus não quis que ficasse nada de Acã no meio do povo de Deus. Deus não quer nada de pecado no meio do seu povo. Tudo que for pecado, tudo que for de errado, Deus quer que nós retiremos para receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, até os dias de hoje, a palavra diz que está lá um monte de pedras, a qual foi apedrejado ele, toda a sua família. E louvado seja o nome do Senhor. Só que aí vem a parte boa, irmãos. Quando Deus fala com Josué: agora sim, agora você vai. Agora você vai, porque eu vou te dar a vitória. Foi tirado o pecado do meio do povo. Agora chegou a hora da vitória. É quando nós se santifiquemos. Como eu disse no começo, santificai-vos, porque amanhã fará maravilha no meio de vós. Para nós receber essas maravilhas, nós temos que estar na presença, irmão, da vida no altar. E aí Deus dá uma estratégia para Josué.
Só que Deus falou assim agora vocês vão com todo o exército. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós quer afrouxar um pouco, sabe? Não vou para a igreja hoje não, sexta-feira tá uma chuva, vou ficar aqui em casa, vou comer uma pipoca aqui, um filminho. Quer afrouxar e é nessa hora que o inimigo ataca, irmão. É nessa hora. Eu falo porque, sinceramente, eu já fiz isso, irmãos. Não posso pregar o que eu não vivi, eu tenho que pregar o que eu vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não posso ser hipócrita aqui no altar do Senhor. Misericórdia. Deus mandar um raio aqui me fulminar agora. Deus me livre. Louvado seja Deus. E aí, Deus dá essa estratégia. Josué coloca 30 mil homens atrás, na retaguarda da cidade, cercando. E aí, acho que se eu não me engano, mais 5 mil na lateral. E ele fica de frente. E aí o rei, pela madrugada, ele olha e vê Josué e o povo, apenas com algumas mulheres e crianças. E o rei fala, não, é agora, vamos lá, vamos atacar eles. Essa era a estratégia de Josué, porque aquele povo já tinha vencido o povo de Deus. Só que eles não sabiam que o povo de Deus estava em pecado e que agora Deus estava na frente. Aleluia. E a vitória era garantida. Eles podiam ter 100 mil, 200 mil. A palavra diz que um anjo só matou 185 mil os assírios. Quando os assírios se levantam contra o rei Ezequias. Então pode ser a nação que for, pode ser o povo que for, como foi falado pelo nosso irmão Diácono Roger, pode ser um gigante que for, irmão. Quando Deus está na frente, ele vai dar. E agora, esse rei, ele acorda pela madrugada e ele vê, e ele vai, com toda a sede, para matar Josué, aquelas mulheres, as crianças que estavam. E Josué começa a recuar. Meu irmão, muitas vezes, quando nós recebemos a vitória, nós temos que dar um passo para trás. Eu vou contar algo aqui, acho que os irmãos vão dar risada, mas esse dia eu estava trabalhando na padaria, chegou um cara lá, eu nem sei de onde veio, provavelmente do inferno. Eu estava trabalhando com o nosso irmão Renato, o cara chegou lá, não precisa ninguém falar isso, eu tenho um espelho lá na minha casa, o cara me chamou de gordo. Eu nem conheço ele, eu falei, mano, se fosse. Olha aí, Deus. Fosse 2 anos e meio atrás, seria ver se arrumar. Mas eu fiquei quieto, ele estava falando a verdade, mas por exemplo, tem que ter o respeito pelas pessoas. Eu conheço o cara. Uma coisa é ser orelhudo aqui falar, que eu já conheço. Outra coisa é o cara que eu nunca vi, irmão. O cara me desrespeitou, e aí eu, nossa, irmãos, eu abri aqui assim, ó. Aí eu xingar ele, a mão chega a coçar. Aí eu respirei, o irmão Renato olhou assustado assim, até o irmão Renato ficou sem graça, mano. Foi algo deselegante, sério mesmo. Algo deselegante, acho que ele até falou pra irmã Fran. Depois nós rindo assim e tal. Aí, só que na hora eu lembrei, eu falei, não. Falei assim, velho homem, vai dormir. Glória a Deus. Volta a dormir, porque eu sou uma nova criatura. Aleluia. Diz assim que quando nós estamos no Senhor, nova criatura somos. Tudo que foi velho se passou. E agora tudo se fez novo. E aí eu olhei pra ele, né? Respirei, fiquei de boa, passou aquela situação, eu dei um passo para trás. E é assim, meus irmãos. O inimigo ele vai usar as situações, como eu disse, nos mínimos detalhes. Eu não fico triste com isso, eu sou um cara muito brincalhão, não ligo. Mas de uma pessoa que você não conhece, o mínimo que eu espero é eu respeito todo mundo. Não é assim, eu chegar xingando o irmão que chegou primeira vez lá, o visitante, eu vou brincar, vou zoar o irmão. Pô, o cara vai se entristecer, não é assim que funciona. Mas beleza, deu um passo para trás, e assim foi o que Josué fez. Ele foi recuando, e aí o rei veio na seca, babando. E a ordem era que o povo que estivesse na retaguarda entrasse na cidade e saqueasse tudo e tacasse fogo. Louvado seja Deus. Aleluia. E assim foi. Quando eles saíram com seus guerreiros, não ficou um. A palavra fala que não ficou um soldado dentro de Ai. Foi todo mundo na seca para matar os soldados. Aleluia. Soldado do povo de Deus, soldados de Josué. E aí os que estavam na retaguarda entrou, fez o que Deus mandou. Louvado seja Deus. E a vitória chegou àquele povo. Aleluia. O que eu quero passar para os irmãos? O mais importante, meus irmãos, na nossa busca com o Senhor, primeiro, a santificação. Para para mim, para você receber de Deus o que Ele tem para nós. Segundo, a obediência. Nós temos uma Bíblia, nós temos um líder, nós temos um trajeto a ser seguido. As coisas de Deus não é bagunça, não é de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que Deus pediu. Se não for,
beleza. Cada um vai pagar com Deus aquilo que tem feito as suas obras. Não sou eu que vou julgar, não é pastor, mas sim a palavra. O nosso Jesus que veio para nos salvar, outra hora ele virá para resgatar a sua igreja, mas ele não vai agora. Então, que o nosso julgamento seja do galardão, pelas nossas obras, pelas coisas boas que fazemos, né? Na obra do Senhor. Né? A palavra diz que Deus se agrada daquele que não tira a mão do arado, que faz a obra com dedicação, faz a obra com amor. Eu trouxe essa palavra para os irmãos porque Deus colocou no meu coração, mas a palavra também vai dizer lá em João, no capítulo 8, já inicia falando que Jesus ele estava sentado na praia. E ele nunca andava sozinho. Jesus sempre carregava uma multidão. Sempre tinha um querendo um pão, um pedacinho de peixe. Sempre tinha um do lado dele. Só que nessa hora ele estava sozinho. E aí neste momento vieram os fariseus que gostavam, conheciam a palavra, pregavam a palavra, mas que gostavam de provar o nosso Senhor Jesus Cristo, achar ocasião para matar, crucificar. Esse era a vontade de Satanás. Glória a Deus, aleluia. E ali eles trouxeram uma mulher. E eles falaram que essa mulher foi pega num ato de adultério. E como eu já vi o meu pastor falar aqui, eu também já fui ler e procurar. Depois que ele falou, eu falei, agora eu vou procurar isso daí. É verdadeiramente, irmãos, para ser pego num ato de adultério naquela época, tinha que ter o homem e a mulher para comprovar que os dois pecaram. Mas eles trazem só a mulher. E ele fala assim, mestre, na lei de Moisés, olha como o diabo é astuto. O diabo ele já começou tentando Jesus no deserto, foi pela palavra. O diabo ele vai querer usar a palavra para te afrontar, meu irmão. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque quando você tiver um deslize ali, a primeira coisa que o cara vai olhar vai falar, mas você não é crente? É o que o povo fala lá fora, sabe que é a igreja de Jesus. Mas o cara vai virar e falar assim, você não é a igreja do Robson? Primeira coisa, irmãos, que o inimigo vai querer fazer é te apontar. Porque o intuito dele é envergonhar o nome do Senhor Jesus. E nós somos imagem e semelhança, nós somos o espelho de Cristo no mundo. Louvado seja Deus. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. E é ali Jesus, na sua humildade pura, escrevendo na areia. E até hoje os teólogos procuram, ninguém sabe dizer o que foi escrito, pelo menos eu nunca achei. Louvado seja Deus. E eles escreveram e eles falam, ó, ela pecou, foi em adultério. Na lei de Moisés, manda que nós temos que apedrejar. Mas o Senhor vai dizer o quê? O que o Senhor diz sobre isso? E ele continua escrevendo. Ele fala assim, ó. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A palavra do Senhor vai dizer que todo mundo pasmou. Começou a sair primeiro os mais velhos. Porque já viveram mais nessa terra, pecaram mais, com certeza. E aí depois os mais novos foram saindo. E não fica ninguém, não fica um aqui para apontar. Porque quem me justifica, quem te justifica é o Senhor Jesus. Não tem ninguém para te apontar quando o Senhor Jesus está te purificando, está te santificando. Fala assim, quando alguém perguntar, mas você é santo, eu sou santo. Para uso e posse do Senhor. O santo, o único santo foi só Jesus. Mas Ele me santificou. Ele morreu por mim naquela cruz. E aquele sacrifício não foi em vão. Muito pelo contrário. Foi um único sacrifício perfeito. O que vai levar eu e você para o céu. E aí ele pergunta para ela assim, cadê os teus acusadores? Onde estão? Cadê o povo que te trouxe até aqui? Ela olha e fala, não ficou ninguém. Só que ele exorta ela também. Ele vira para ele e fala assim, ó, vai. Não tem ninguém para te acusar não. Também não vou te acusar. Vai e não peques mais. E essa mulher ali, eu me vejo como se aquilo fosse um julgamento. Só que ali na hora, Jesus ainda não era o juiz. Ele ainda era advogado. Por isso que naquele julgamento, ela foi absolvida. Jesus perdoou o pecado dela. Exortou ela e falou, vai, não peques mais. E por muitas e muitas das vezes Jesus fazia isso. Então, meus irmãos, nos dias de hoje nós temos uma oportunidade. Se eu não me engano, é Pedro que fala que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Obrigado. Então, nós temos essa oportunidade, mas que nós agarremos essa oportunidade de uma forma e começamos a entender que não será para sempre. Temos que nos consertar. É claro que ninguém
é uma vida rápida, uma vida passageira. Eu lembro que uma vez eu conversando com a minha falecida avó, e ela falou assim pra mim, ó, agora você já fez 12 anos. Eu era só o sangue de Jesus. E minha avó falou assim, minha avó forçava a ir pra igreja, irmãos. Nossa, hoje eu faço por lembrança dela. Não gosto muito, mas faço por lembrança dela. Ela penteava o meu cabelo assim, pulava do jeito que tá, irmãos. Eu ficava bravo, ficava doido, eu não gostava. E ela falou, você vai pra igreja. Quando eu fiz 12 anos, ela falou, chega. Hoje eu não vou te levar mais pra igreja. Não vou te forçar mais. Só que daqui pra frente, você vai sofrer. Virou as costas, ela era uma senhora bem enjoada, né? Colocou o terninho dela, a bolsinha e foi pra igreja. Nossa, que maravilha, eu já saí pra rua, fui jogar bola. Fui jogar bola, fui viver minha vida. E dali pra frente, irmãos, eu sofri. Sofri. Até um dia que eu parei em determinado lugar, todo mundo sabe já. E aí eu parei e falei, não, peraí, eu sei um caminho que eu posso trilhar. E eu posso me consertar. Só que, pra honra e glória do Senhor, irmãos, hoje eu glorifico a Deus. Já sofri muito com isso, mas eu já tinha perdido a minha avó. Então, irmãos, não deixa pra você fazer algo, não deixa os jovens, não deixa pra vocês ouvir seu pai, sua mãe, depois que perder, não. Porque dói. O que conforta o meu coração é o Espírito Santo, porque eu sei que ela está num bom lugar. E agora eu tenho que fazer força para chegar onde ela está. Mas a minha dor é uma outra certa vez eu estava indo num casamento e eu era bem maloqueiro mesmo. E minha avó olhou assim, eu de bermuda, meia quase no joelho, parecendo um doido, camisa, polo e tal, e estava se achando. Minha avó falou, põe uma roupa decente, põe um casamento, né? Pessoas chiques, era um casamento com o pessoal da família que era um pouquinho melhor de vida. E aí minha avó falou, põe uma roupinha melhor. Aí eu falei, não. Aí minha avó falou assim pra mim, meu sonho era te ver de terno. Aí eu falei, que terno? Pra que você? Quem gosta de terno é velho, parece. Meu Deus. Minha avó olhou pra mim, e eu fui pro quarto e tal, disfarcei, troquei só de camisa e fui do jeito que eu tava. Primeira vez que eu coloquei um terno, mas chorava. Lembrando dela. Queria que ela estivesse ali pra ver, né? Que tudo que ela me ensinou eu estava seguindo. Mesmo que foi, pra mim foi tarde, eu queria que ela estivesse aqui nesse momento agora, vendo eu pregar. Mas ainda eu louvo a Deus que ainda tenho a minha mãe. Minha mãe é uma grande companheira, não só minha mãe, como a minha esposa. E eu louvo a Deus, irmãos. E o que eu quero passar para os irmãos é isso. Não espera você perder o que você tem mais de valioso nessa terra para você querer dar valor. Porque aí chega uma hora que é tarde, irmãos. É ruim. Jovens, não só os jovens, como os um pouco mais velhos, os anciões, como o presbítero José, pessoas que já têm um pouco mais de idade. Então, glória a Deus. Amém, meus irmãos? É a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu glorifico a Deus que essa primeira vez que eu vim aqui, fiquei muito nervoso, não consegui transmitir nem metade do que Deus colocava no meu coração. Só que dessa vez eu me acalmei, esfriei minha cabeça e consegui dar lugar, irmãos. Falei até demais, já passei da hora. Louvado seja Deus, eu agradeço a minha oportunidade. E o versículo que ficou no meu coração é esse, irmãos. Eu falei de Josué, falei de Acã, mas versículo capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém, meu irmão? Quero pedir para os irmãos se colocar de pé. Louvado seja Deus. Quero pedir para os irmãos se colocar de pé nessa noite. Eu queria pedir para os obreiros. Posso falar que não pode, irmão. Quero pedir para os obreiros descerem aqui. Falar para você, irmão, que quiser receber uma oração, vem aqui na frente, não fica com vergonha. Todos nós somos pecadores, mas a oração vai ser no nome de Jesus. Então, aquilo que você estiver necessitando, aquilo que você estiver em busca, se você tiver fé, você vai receber. Amém? Queria pedir para os irmãos, para os obreiros colocarem aqui esses grandes homens de Deus. Maravilha.